Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Nosso tema será a possível municipalização do estádio Caio Martins, em Niterói. Para debatermos o assunto, temos as presenças dos deputados Paulo Ramos. Deputado, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Arena. Rui, olha aqui, ó, primeira vez, acho, né, que eu participo de um programa com o deputado Valdec. Perfeito. Né, Carneiro? E fico muito feliz. Com certeza. Porque conta com a minha admiração, mas, acima de tudo, com o meu respeito. E são dois torcedores do Botafogo. Salve, Estrela salve. solitária no peito. Aliás, se não fosse botafoguense, eu já teria alguma restrição. Deputado Valdec, mais uma vez, também obrigado pela sua presença aqui no Arena. Querido Rui, é um prazer voltar aqui ao Arena Esportiva e um prazer especial dividir o programa com o Paulo Ramos, que é um querido amigo, deputado que eu admiro também já há muito tempo, antes mesmo de ser deputado. Com certeza. E vou dizer para o senhor, o deputado Valdec já é um produtor aqui do Arena, porque a Adjunto. sugestão... Produtor associado. Exatamente. Já está trazendo o tema. A sugestão da pauta foi dele, deputado. Niteróiense que é. Opa, então não? Olha só, com o Estado do Rio quebrado financeiramente, é tentar resolver os muitos problemas que existem. Claro, e a solução da melhor maneira possível. O estádio Caio Martins, que fica em Niterói, é mais um problema que vai se tentar resolver. A possível solução é a municipalização. Deputado Valdec, começo com o senhor, já que o tema foi sugerido pelo amigo. Claro, Rui. Olha, a gente conversava aqui em off, em primeiro lugar, que é muito importante nós recuperarmos ou salvarmos equipamentos públicos que foram construídos com recursos públicos, com os impostos recolhidos pelos trabalhadores, e é o caso, entre outros, do Caio Martins, que é o maior, é simplesmente o maior equipamento esportivo da cidade de Niterói, né, construído no início dos anos 40 do século passado, né, e é a grande arena esportiva da cidade. Já sediou, já abrigou eventos esportivos memoráveis, né? Todo niteroiense tem como de suas marcas de pertencimento à cidade a relação com Caio Martins. Do belíssimo bairro de Caraí. Em Caraí, muito bem situado, em Caraí, mas muito perto do centro. Isso né? também. Ali na Roberto Silveira, ali nas esquinas de Presidente Bacher com Lopes Trovão, né? De acesso ao centro, do Caio Martins ao centro, as barcas, você vai em 5 minutos, em 10 minutos. Né? Portanto, é uma excelente localização, que facilita muito o afluxo de pessoas. E, além disso, está, como você dizia, numa área bem estratégica e, ainda mais, tem potencial, isso eu queria dizer, tem potencial para se converter, né, numa arena multiuso, como grandes arenas, Paulo, que nós conhecemos no mundo. Ali pode ser um grande ginásio esportivo, mas pode também ser uma sala para outros espetáculos. A gente tem no mundo, em Nova York, o Madison Square Garden, em Paris, o Bercy, enfim. Então, não só a municipalização, mas também começar a planejar no futuro investimentos que possam requalificar o equipamento, né, que garantirá a Niterói e ao Estado do Rio de Janeiro uma arena multiuso de muito boa qualidade. Essa ideia, deputado Paulo Ramos, o senhor concorda? É bom municipalizar, por exemplo, um equipamento como o Caio Martins. Tem estádio, tem ginásio e tem piscina também, não tem? Piscina, então, sim. Ali você tem 3 áreas maravilhosas. Qual é a ideia do senhor? O senhor concorda também com isso? Eu que sou mais idoso do que o deputado Valdec Carneiro, lembrar do Canto do Rio. O ADN antigo também? ADN. Né? Time de futebol que disputava É verdade. o campeonato. Primeira divisão. Carioca, E tinha o ADN, era- Associação Desportiva Niteroense. Então, e era a representação, vamos dizer, do antigo Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. O Canto do Rio participando dos campeonatos. Assim como o América, o Bangu e depois o Campo Grande. Que o Campo Grande conseguiu vir, né, ingressar na chamada primeira divisão. E campeão da Taça de Prata. Exatamente. Então, estamos até numa luta na tentativa de criar condições para a recuperação também do estádio do Campo Grande e do Campo Grande Atlético Clube como entidade desportiva. Também tem um parque aquático olímpico. É verdade. Mas dizer que eu estava aqui já na Assembleia Legislativa quando o deputado Carlos Dias, que está hoje em Teresópolis como secretário de governo da prefeitura, o deputado Carlos Dias apresentou um projeto de lei para que o Caio Martins fosse transferido para a gestão do Botafogo. O Botafogo, durante um tempo, teve no Caio Martins, antes de Engenhão, mas mesmo depois. Aliás, o Botafogo ficou com vários estádios. Na época, e é uma situação que ainda me causa alguma amargura, eu consegui fazer uma emenda
ao projeto do deputado Carlos Dias para que o Botafogo entregasse o campo de Marechal Hermes para o União de Marechal Hermes, que era um clube que disputava a terceira divisão e não tinha estádio. Aliás, lamentavelmente, o presidente do Botafogo à época, Bebeto de Freitas, foi tão radical que não quis sequer compartilhar com a União. E a minha emenda foi aprovada, se transformou em lei, mas a lei só foi cumprida em relação ao Caio Martins. Mas o deputado Valdec Carneiro tem razão quando ele fala do Caio Martins. Nós precisamos, olha, vamos assim, legado olímpico. Afinal de contas, nós temos equipamentos esportivos mais antigos que foram sendo desprezados. Esquecidos, né, deputado? Esquecidos. E o Caio Martins tem, assim, um significado muito grande, não apenas para Niterói. E há uma necessidade muito grande. Eu tenho uma lei, deputado Valdec Carneiro, que eu chamo de Programa de Massificação da Prática Esportiva. Já realizamos, inclusive, uma arena aqui sobre que isso, é exatamente isso. Investimentos para recuperação e ampliação dos equipamentos esportivos, da capacidade instalada, até para fazer parceria com as escolas públicas que não têm equipamentos. Por quê? Porque se por discutir, tivemos aqui Olimpíada, um monte de coisa, mas a massificação da prática esportiva tem a ver com a formação do cidadão ou da cidadã, tem a ver com a felicidade, mas também descobre talentos, pô. As vocações. Lógico. Então, nós temos aí muitos equipamentos esportivos que estão abandonados, sem nenhum investimento. O poder público quer sempre o novo ou o caro. Isso. Aquilo que está ali disponível. Então, é uma proposta interessante, que tem que ser debatida. Se a municipalização for a alternativa para dotar Caio Martins de todas as possibilidades para o bem da população, eu não vejo por que ter qualquer oposição. Pois não, deputado Eu queria Valdec. acrescentar o seguinte, eu tenho percebido e acompanhado o mais de perto que posso, vários movimentos feitos pela Prefeitura de Niterói de municipalização de equipamentos estaduais. E não tem sido poucos. Não é? De memória, eu posso citar escolas, antigos CIEPs, Paulo, que estavam abandonados. Eu lembro do CIEP Jaci Pacheco, no Barreto, ali perto da rodovia, né? Localidade que o povo chama de Buraco do Boi, também conhecido como Maruí Grande. Ficou quase 20 anos abandonado aquele CIEP. Tinha virado sede social do tráfico. Não é? E hoje é uma linda escola municipal, que atende crianças de 0 a 10 anos. Recentemente teve um ato na cidade de municipalização da biblioteca estadual, ali na Praça da República, em frente à Câmara Municipal. Então, eu tenho percebido uma certa disposição da Prefeitura de Niterói de assumir essas responsabilidades, sobretudo diante do abandono de espaços tão importantes para a cidade. Paulo lembrou bem, não só para a cidade, mas para vários municípios do Estado do Rio, sobretudo do antigo do Estado do Rio. Então, acho que, em primeiro lugar, a gente já conta com um ethos favorável, com uma disposição favorável por parte da Prefeitura. Naturalmente, será necessário fazer todo tipo de levantamento de custos, custeio, enfim. Além disso, ter um plano estratégico. Por exemplo, ali naquela área do Caio Martins, por exemplo, uma área com muita dificuldade de drenagem. Paulo conhece muito bem ali, daquele eixo ali da Presidente Bacher, Roberto Silveira, né, em chuvas torrenciais, né, a capacidade de drenagem ela é muito pequena, porque passa ali justamente embaixo o rio Icaraí, né, então uma intervenção no futuro poderia também equacionar problemas de infraestrutura que incomodam tanto a população. Então seria um processo muito virtuoso. E além disso, poderia servir como uma espécie, como eu direi, uma espécie de contraponto a este legado fracassado. É o largado olímpico. É o largado olímpico. A gente tem chamado de largado sinceramente, olímpico. a gente fez um programa aqui recentemente falando sequer o legado conseguiu alcançar as escolas estaduais, né, e suas quadras poliesportivas, né, quadras descobertas ou quadras abandonadas, ou escolas que nem têm quadra. Não é? Então, sequer a realização de Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo, Jogos Pan-Americanos, Copa das Confederações, Mundiais militares, Mundiais militares, Olimpíadas, Paralimpíadas, e nada disso significou
para as escolas, não é, a possibilidade de, afinal de contas, ter espaços adequados para a prática da educação física, do desporto, do lazer, da recreação, tão importante para a formação humana, como dizia agora há pouco o deputado Paulo Ramos. Então, além disso, teria o simbolismo de, na ausência de um efetivo legado, não é, ter um contraponto importante, que é a recuperação de um grande patrimônio esportivo do Estado do Rio de Janeiro. Valdec, o Rui sabe, e eu sempre brinco dizendo o seguinte, quem vem de Realengo, não é, conhece algumas coisas de pé no chão. Com certeza. Os equipamentos esportivos devem ser acessíveis às crianças, adolescentes e jovens, às pessoas de todas as idades, mas tratando especialmente de criança e adolescente, tem que ir da sua casa ou de bicicleta ou a pé, sem nenhum outro esforço em relação à mobilidade. Para estimular a criança. Para estimular, para atrair a criança. Lógico, perfeito. E já há um convencimento, não é, que a prática esportiva atrai e muito mais do que outras formas de sedução que nós temos aí. E, Paulo, quer dizer, é de dar dó, né? Você vê sábado e domingo, não é? Feriados, não é? Aquele complexo esportivo que poderia abrigar também, nos finais de semana, projetos populares, aquele gramado enorme, um ginásio, uma piscina, enfim, acessibilidade facílima do ponto de vista do transporte público. Então, dá dó não ter uma política de uso público, de popularização do uso daquele equipamento em nome do esporte, em nome das atividades recreativas, enfim, sequer nos finais de semana. Inclusive, o próprio deputado Paulo Ramos, que participa do nosso programa, o deputado Conte, Luiz Paulo, o senhor mesmo, deputado Valdec, todos têm debatido o assunto que é, quando as escolas, e a maioria das escolas é assim, elas não têm os equipamentos necessários, ginásios, campos, piscinas. E o deputado Paulo Ramos tem uma lei sobre isso, que nós já fizemos um programa sobre esse tema. As escolas devem utilizar os alunos, os clubes. E ali nós temos um complexo que é do Estado, com campo de futebol, ginásio e também parque aquático, que pode ser muito bem utilizado pela população de Niterói, pela população dos municípios ali vizinhos. Sem dúvida. Então, por que não municipalizar? Por que não dar oportunidades àquelas crianças, adolescentes e até idosos para que possam utilizar de forma correta o estádio Caio Martins? Nós já, deputado Paulo Ramos e deputado Valdec Carneiro, a gente vai voltar sobre esse tema que é importantíssimo, a possível municipalização do estádio Caio Martins em Niterói. Já, no Arena Esportiva.